Voto de desconfiança no Poder Legislativo. Achou estranho? Então, o deputado Luiz Felipe de Orlando e Bragança, que é vice-líder da minoria lá na Câmara dos Deputados, apresentou um projeto de resolução que inclui o voto de não confiança no parlamento, né, como instrumento que permite, olha só, o afastamento imediato do presidente da Câmara, caso os demais colegas percebam que ele não é mais, digamos que, digno do cargo. De acordo com a proposta do deputado, seriam necessários aí 171 votos para se aprovar o chamado voto de desconfiança. Esse, inclusive, é um instrumento que já é utilizado em países como nos Estados Unidos e no Reino Unido. Mas para explicar direitinho sobre essa proposta, eu estou com o próprio parlamentar autor do projeto, o deputado Luiz Felipe de Orlando e Bragança. Deputado, seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Obrigado, Wilson, está me recebendo aqui. Deputado, eu vou começar logo pela parte que é mais importante desse processo. O senhor sabe, o senhor tem conhecimento que esse projeto só está mexendo no vespeiro, porque se propor um voto de desconfiança a presidente da Câmara não é algo muito tradicional da nossa democracia. Deputado, seja muito bem-vindo, boa tarde para o senhor. Explica para a gente como é que funcionaria esse instituto, como é que funcionaria esse instrumento para a população e tem alguma chance de ele ser aprovado? Bem, vamos só dar um contexto aqui, o porquê que precisamos do voto de não confiança e depois eu respondo a tua pergunta, se dá ou não dá. O que eu acho? O Brasil está completamente isolado. O Brasil é um país politicamente isolado, economicamente fechado, então nós não maturamos o nosso parlamento como os parlamentos do mundo, não só da América do Norte, como da Europa. Ficamos muito para trás. E nem mesmo regional, aqui, olhando a América Latina. Então, nós temos que aprimorar nossos sistemas políticos sempre, porque estamos sempre em atraso dessa evolução que acontece naturalmente por proximidade. Eles estão sempre mimicando um ao outro. Então, a gente está fora desse contexto. Então, para nós, soa como novidade. Olha, puxa vida, vamos fazer aqui o voto de não confiança do presidente de Câmara. Mas, na verdade, isso nada mais é do que uma medida salutar para, a qualquer momento, poder questionar a liderança do Poder Legislativo. Aqui eu estou só limitando a questão da Câmara. Adoraria ver um colega nosso fazer a mesma coisa para o regimento do Senado. Mas o que significa isso? Significa que se uma maioria, ou não maioria não, 171 votos podem protocolar para iniciar o processo. Havendo uma votação em que uma maioria absoluta, aí sim, vota pela saída do presidente, aí pronto, temos uma nova eleição, temos uma nova conjuntura de mesa, né? Isso que é importante. Mas o processo ele é muito simples. 171 assinaturas faz com que chama-se uma nova eleição, né? Chama-se uma indagação, se vamos adiante com essa liderança ou não, e há esse voto de confiança ou não, né? Ocorre logo na sequência, e ocorrendo a saída, a remoção é imediata. Né? Aliás, já quando você já protocola para ter essa nova eleição, você já tem uma remoção imediata, um afastamento imediato. E no dia seguinte você tem uma eleição. Então, claro que esses arranjos acontecem em bastidor para que já tenha esse pleito, quem seriam os candidatos naturais, quem seriam os substitutos naturais. Mas o voto de não confiança ele é fundamental, não é só para o presidente de Câmara, mas também para aqueles outros que compõem a mesa da Câmara. Então, ali os congressistas, os parlamentares têm mais liberdade para apontar se, por acaso, algum daqueles que estão lá não são competentes para estar exercendo o poder. Lembrando, é aquele velho princípio que nós não temos na nossa Constituição. Se eu tenho o poder, como eleitor, de eleger, eu tenho que ter o poder de remover. E não temos o poder de remover, em nenhum sentido. E também no sentido indireto, que é o caso aqui. Os deputados elegem quem é o presidente do Poder Legislativo. E eu acho que é uma maneira indireta que precisa ser questionada cada vez mais. Uma questão nesse processo que, enfim, você já tocou um pouco nesse assunto, mas que diz respeito aos arranjos políticos, né? Estamos em pleno ano de 2024, a eleição para a mesa diretora só vai ocorrer em fevereiro do ano que vem.
Mas nos bastidores todo mundo já se articula, né? Já temos aí mais candidato do que vaga para presidir a Câmara no início do ano que vem. Não há um risco, não corre-se o risco de, caso um projeto desse seja aprovado, de você criar uma barafunda institucional, de você mudar presidente de Câmara a cada 6 meses, porque hoje o que se vê na Câmara é que o presidente atual, ele já perdeu o poder, né? O poder dele já começa a diluir-se aos poucos. Não corre esse risco de você antecipar um processo dependendo da situação, deputado? Bem, Wilson, eu não sei se o poder do presidente está diminuído. Na minha opinião, ele ainda comanda muitas questões do regimento. Veja como foi 2023, em que grandes pautas que deveriam ser discutidas em comissão, discutidas em plenário, sobretudo pautas tributárias, foram atropeladas pela urgência e pela relatoria de plenário. São 2 artifícios aí que foram criados, e também por grupos de trabalho, né? Grupos de trabalho foram usados para colocar pautas em urgência e votadas com relator de plenário, ou seja, driblou completamente as comissões. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí com se o presidente tem poder ou não. Na minha opinião, ele ainda concentra muito poder, sobretudo nesse comando regimental aí, de pega essas raposas velhas que sabem manipular o sistema. A gente está completamente vítima, né? A sociedade deixa de ter representatividade muito rápido. Lembrando, o presidente de Câmara, ele nada mais é do que um deputado. Então, ele é uma parcela muito pequena da expressão popular do Brasil. Então, ele tem que realmente estar sendo questionado a todo momento se ele é legítimo ou não, e isso é fundamental que a gente tenha esse mecanismo. Agora, com relação à sua pergunta de se isso não vai criar uma instabilidade com relação ao poder que ele exerce. Na minha opinião, e é o que está acontecendo aqui, os partidos, em função de novas regras que estão surgindo, tanto do TSE e também algumas mudanças no sistema eleitoral que foram pautadas no passado, está tendo uma convergência para partidos maiores. Então, está tendo uma concentração e os partidos menores estão caindo pelas beiradas, estão se federalizando em blocos maiores. Então, naturalmente, vamos ter mais concentração de poder em grandes partidos. Então, acho que aí também é muito importante para que a gente tenha uma habilidade de poder remover esses chefões, porque, de repente, você tem aí uma ditadura dentro do legislativo que não é saudável, né? Acho que a gente precisa pontuar isso aí. Também precisamos pontuar outro aspecto que é característico do nosso sistema proporcional. As coalizões, elas acontecem após as eleições, infelizmente, né? E tivemos agora, eu diria até que foi um projeto interessante, algumas nuances ali eu seria contra, mas a priori a questão de federalização e criar esses blocos partidários, juntando ideologias em blocos maiores, isso de certa maneira achei positivo, porque acho que concentra mais e força com que as coalizões sejam feitas antes da eleição e não após as eleições. E é isso que a gente vê no sistema legislativo brasileiro e que gera muito dos problemas. As coalizões são feitas logo depois das eleições, vê o resultado, aí, bom, agora vamos formar a coalizão com isso, com aquilo, etc. E o que acontece? Essas coalizões nunca são duradouras. Elas são, às vezes, duram somente para obterem vagas, obterem concessões do poder federal ou temáticas. Então, não são coalizões firmes. E eu acho que quando você tem mais um mecanismo que pode remover uma liderança fraca, que não tem uma boa base, força com que essas coalizões se tornem cada vez mais fortes. Então, acho que esse também é um ponto aí a ser observado, até que a gente mude o sistema eleitoral para o voto distrital, que aí facilita muito mais essa questão de coalizão e força de coalizões futuras. Mas, deputado, mas assim, aí nós iríamos entrar numa discussão sobre reforma eleitoral, voto distrital. É um assunto delicado e é um tabu, né? Que a Câmara tenta enfrentar desde quando eu me conheço por repórter e não se avança nunca sobre esse tema. Agora, sendo pragmático, deputado, há alguma chance de esse projeto avançar? Então, eu sempre acredito nos projetos que eu protocolo. E pela reverberação que ele gera nos demais deputados, é importante não ter medo. É importante deixar bem claro aqui
que o projeto é um projeto para melhorar o regimento. E também, se ele é percebido como um ataque pessoal contra o presidente de Câmara, então é uma percepção errada. Porque esse é um projeto para melhorar o sistema futuro, né? Se ele fizer se o presidente Lira, por exemplo, pautar isso durante o seu último ano de mandato, na minha opinião, estaria deixando um legado extremamente positivo do que foi esses 2 anos do seu mandato como presidente de Câmara. Que, de fato, eu vou dizer bem claro aqui, sou muito crítico do que aconteceu em 2023. Os atropelos do regimento sobre pautas importantíssimas que foram executadas em cima do Poder Legislativo. Então, claro que você tem uma motivação aqui de experiência. Né? Minha experiência data de 5 anos. Eu tenho o primeiro mandato, foi 4 anos, mas existe 1 ano de segundo mandato. Então, essa percepção é nítida. E quando você olha outros sistemas parlamentares e você vê o quanto que nós não temos recurso quanto a um presidente que resolve violar regimento interno, aí você começa a buscar essas alternativas. Então, de fato, a gente tem motivações pontuais aqui, não vou ser desonesto em dizer que não temos. No entanto, cabe aqui a grandeza de espírito do presidente Lira e reconhecer que ele quer melhorar o sistema político doravante, né, daqui para diante. Então, é isso que eu acho que serve esse projeto, para que a gente possa ter, de fato, um parlamento muito mais responsivo a toda essa pluralidade que existe do parlamento e, de fato, não criar o que foi criado no passado. Lembrando, eu já estou vendo até notícias até que estão surgindo, que pontou para o mesmo problema. Ele foi eleito com praticamente 100% dos votos da Câmara, teve 500 votos, foi recorde. E por que ele teve 500 votos de recorde? É porque todos estão alinhados com ele? Não, porque ele fez algumas promessas ali de acomodação de pauta e de acomodação de comissão e toda aquela coisa. Mas, de repente, uma vez que você é eleito, você não precisa responder por suas promessas, né? É isso que é o grande problema aqui. Os candidatos ao legislativo prometem para todo mundo, para ter maioria, e chega no momento subsequente, de repente ele não vai responder por essas promessas. Então a parcela sempre vai estar diminuída nesse contexto. Então acho que também é um jogo que o presidente de Câmara joga com o regimento, até do processo eleitoral dele próprio, que eu acho totalmente pernicioso aqui do que é esperado de um presidente de Câmara. Então, esse projeto vem com esse sentido de moralização, vem com o sentido de pacificação e legitimidade constante do presidente de Câmara. E, olha, isso nos colocaria mais próximo do que as boas práticas dos sistemas parlamentaristas e presidencialistas de primeiro mundo. Não diria que nos colocaria no primeiro mundo. Temos muitos outros mecanismos ainda a serem colocados em prática para que a gente chegue naquele patamar de primeiro mundo, de Estado de Direito e do sistema legislativo muito mais aberto, transparente e, de fato, representativo. Todo mundo tem, não é, deputado? Que o Brasil seja um dia um país de primeiro mundo.